Capítulo 307, Tártaro, 7a Creutz sentia como se fosse morrer de exaustão. Ele estava sofrendo ao seguir Yonvou com sua armadura pesada. No começo, ele planejava ir montado em seu Wyvern, mas não conseguiu invocá-lo. Agora ele mal conseguia alcançar Yonvou enquanto corria. Ele queria desistir e esperar por Yonvou do lado de fora da etapa oculta, mas acabou decidindo segui-lo porque estava curioso para saber o que o acumulador estava tentando fazer. Felizmente, ele parecia estar descansando no momento, trabalhando em algo com Lish que sempre o acompanhava. De qualquer forma, ainda não consigo me acostumar com esse lugar. Creutz franziu a testa enquanto olhava ao redor para a terra que era feita de pedaços de carne. Os cadáveres podres liberavam cheiros tóxicos e venenos, também havia larvas por todo o lado. Quantas pessoas tinham morrido aqui? Ele não podia parar enquanto andava, senão seus pés começariam a afundar no pântano de corpos. Era um lugar onde qualquer um ficaria enjoado e estressado. Para Creutz, esse portão era o mais terrível de todos. Ele estava fazendo orações continuamente para afastar a energia mortal e evitar ser envenenado. No entanto, parecia como se seus esforços não eram o suficiente e que Yonvou não terminaria o que estava fazendo tão cedo. Eu devia erguer uma barreira. Zulfikar continuava chorando, expressando seu descontentamento. Me desculpe com um pedido de desculpas. Creutz fincou Zulfikar no chão e se ajoelhou. A espada sagrada tremia enquanto emanava poder sagrado, afastando os venenos e as toxinas enquanto erguia uma barreira. Kia! Kraa! Taag! Todos os tipos de gritos macabros ecoavam no ar. Está tão barulhento. Yonvou reclamou da dor de cabeça que estava começando a aparecer. Muitas informações estavam entrando em sua cabeça ao mesmo tempo. Já que os vestígios eram de jogadores que morreram sofrendo, ele sentia uma dor aguda. Felizmente, graças ao seu corpo de dragão demoníaco e diferença de tempo, ele só ficou tonto por um segundo. Yonvou não era alguém que fantasmas podiam ferir. Ainda assim, está muito barulhento. Ele estalou sua língua enquanto olhava para os vestígios que gritavam. Embora ele só tivesse escolhido as almas que morreram nos últimos 200 anos, ainda tinha muitas delas, pelo menos milhares. Seria difícil filtrar todas as informações para procurar por qualquer uma que pertencia aos apóstolos dos 3 irmãos Ciclopes. No entanto, ele não tinha outra escolha. Diferença de tempo. Ele desacelerou o tempo e começou a verificar cada um dos vestígios. Era uma tarefa monótona e exaustiva escolher as almas fortes. Qualquer um relacionado aos 3 irmãos Ciclopes deve ter um nível alto. Mesmo assim, era complicado pelo fato de que qualquer um que conseguiu chegar no 6º portão provavelmente era alguém que já tinha um nível alto quando ainda estava vivo. Além disso, as almas tinham muito a dizer, já que era a primeira vez que encontravam alguém que queria escutá-las. Depois de muito tempo, Yonvou descobriu um vestígio que brilhava mais forte do que os outros. Encontrei. Ele podia sentir a intensidade dos olhares de Hermes e Atena ficando mais forte. Isso significava que era uma alma relacionada ao Olimpo. Ele inseriu consciência no vestígio e algumas cenas apareceram diante dele. Corram! Não podemos deixá-los ver isso. Eles estão sendo perseguidos por algo. Nas memórias do vestígio, ele viu 3 pessoas correndo freneticamente. O calor e uma aura monstruosa ao redor deles fez Yonvou perceber que eles eram os apóstolos dos Ciclopes que estavam indo para o Tártaro por ordens de Hades. Eles continuavam olhando para trás enquanto seguravam algo com cuidado em seus braços. Um ser parecido com uma sombra estava atrás deles. A sensação de perseguição que tiveram no 2º portão ficou mais intensa no 4º portão e agora, no 6º portão, o ser estava seguindo-os abertamente e parecia que queria engolir todos. Não vai dar assim. Desse jeito, o item será tomado de nós. Hades, o Tártaro e o andar acima ficarão em perigo. 2º irmão, 3º irmão, vou tentar atrasar essa coisa ao máximo que eu puder para que vocês consigam levar isso ao Lorde Hades. O mais velho tirou o manto com capuz que estava vestindo e o entregou ao 2º irmão.
Os outros apóstolos ficaram desesperados. Mas irmão, não discutam. Vocês estão tentando estragar tudo. Lembrem-se, não importa o que aconteça, esse item não pode ser tomado de vocês. Façam o que for preciso para chegar ao Lorde Hades. Contém cada detalhe do que aconteceu. Só então poderemos viver. O segundo e o terceiro irmãos apóstolos rapidamente correram para o próximo portão com lágrimas em seus olhos. O mais velho olhou para eles com uma expressão triste por um momento e se virou para a sombra com um sorriso vicioso. Titãs e gigantes. Não seremos enganados por esses malditos seres de novo. Titãs. Gigantes. Yonvou arregalou os olhos. Os titãs e os gigantes eram seres que foram aprisionados no Tártaro depois de confrontar os deuses atuais do Olimpo por poder. Porque os apóstolos estavam falando deles. E que objeto eles estão protegendo? O irmão mais velho juntou suas mãos e começou a recitar um feitiço. Efeitos elaborados explodiram embaixo dos seus pés e uma coluna de luz branca brilhante desceu. Um gigante apareceu atrás dele. O ciclope que ele servia, Brontes, o patrono dos ferreiros que deu as trapezeus, havia descido. Ele soltou um rugido. Trovões e relâmpagos caíram na sombra. Yonvou usou a visão do irmão mais velho para observar o monstro que os estava perseguindo. Naquele momento, o vestígio quebrou. Bum! Yonvou estava prestes a se virar para perguntar a Bo o que tinha acontecido quando uma mensagem apareceu. Você viu parte da verdade. As condições ocultas foram cumpridas. Um evento surpresa está sendo ativado. Evento? O sexto portão tremeu, mas não era nada como o terremoto que aconteceu quando Bo despertou os fantasmas. Algo está vindo e Yonvou olhou para o chão sob seus pés. Os pedaços de carne pareciam estar fervendo e um cheiro ainda mais horrendo começou a subir. Veneno e ácido caíam nele como chuva, molhando os pedaços de carne. Mesmo com a pílula de desintoxicação em sua boca, Yonvou não estava conseguindo aguentar. A dificuldade do portão havia aumentado imensamente. Você está enfrentando condições extremas. Você foi afetado pelo estado envenenado. Você foi afetado pelo estado envenenado. Você foi afetado pelo estado seriamente envenenado. O seu traço, sangue frio, o ajudou a manter a compostura. O estado seriamente envenenado foi removido. Você desenvolveu uma grande resistência a veneno. Algo estava tentando emergir do subsolo depois de milhares de anos enterrado. Sua percepção extrasensorial podia ver que tinha cerca de 70 metros de comprimento. Parecia que seu nível era tão grande quanto seu tamanho. Está vindo. Yonvou abriu suas asas de fogo e voou para o céu. Naquele momento, algo explodiu, pedaços de carne saíram voando como se um vulcão tivesse entrado em erupção. Uma mão enorme surgiu e um monstro se revelou. Era ainda maior do que Yonvou achava que seria. Era tão horrível que faria qualquer um que estivesse olhando sentir terror e desgosto. Parecia com uma criatura feita de amontoados de milhares de fantasmas. Havia rostos em sua pele que gritavam como se estivessem tentando escapar. Me mate! Socorro! Por quê? Porque eu venha comigo. Comigo. Os fantasmas não podiam escapar do corpo do monstro e gritavam maldições enquanto uma energia venenosa se espalhava ao redor deles. É o monstro que eu vi nas memórias do vestígio. A aura que ele emanava era imensa. É pelo menos tão forte quanto a minha era porque era um monstro relacionado ao Tártaro. Sua aura não era normal e era possível que fosse mais perigosa do que a de Yonvou. O veneno e os rancores contidos nele poderiam fazer as pessoas que meramente se aproximassem ficar fracas. Porém, havia um problema ainda maior. Não é o único. Mais monstros fantasmas rastejaram para a superfície. Yonvou percebeu que essa luta não seria fácil. Será que os acontecimentos estranhos no Tártaro que Hades mencionou estavam relacionados a isso? O monstro fantasma esticou uma mão áspera na direção de Yonvou. Yonvou puxou o Vigrit do subespaço às pressas e a balançou. Bum! Incapaz de aguentar o impacto, Yonvou aterrissou no chão. O monstro fantasma era mais forte do que ele pensava.
Ele sentiu uma dor terrível, era como se seu corpo estivesse quebrando. O cheiro tóxico e o veneno onde ele caiu fez as coisas ficarem piores. Pedaços de carne estouraram quando ele colocou sua mão no chão. Declaração de domínio. Yonvou conseguiu se levantar e liberar seu poder. Escamas de dragão cresceram em seu corpo e ele projetou sua consciência para os seus arredores, ativando o estigma da deusa, demônio perverso e a pedra do rei do mar ao mesmo tempo. O punho do fantasma gigante veio voando na sua direção de novo e Yonvou levantou Vigrid mais uma vez. Suas forças estavam equiparadas agora e ele não foi empurrado para trás. A aura negra explodiu e o punho do monstro fantasma rachou e se quebrou. O monstro fantasma rugiu ferozmente e tentou descer seu outro punho na cabeça de Yonvou. Como se atreve? Antes que ele pudesse esmagar Yonvou, o espaço ao redor dele se dividiu e Bo apareceu, sua visão do inferno queimava em fúria. Ele estava ocupado controlando os vestígios dos fantasmas, mas se manifestou porque era inaceitável que um mero fantasma tentasse atacar seu mestre e morra. Bo esticou seus braços. Quando abriu suas mãos esqueléticas, algo explodiu perto da cabeça do monstro, fazendo metade de sua cabeça explodir junto. O monstro fantasma deu um passo para trás, tremendo, e Bo avançou, lançando feitiços mágicos um atrás do outro. Círculos mágicos apareceram no ar com efeitos elaborados, tão poderosos quanto a liberação de círculos mágicos aleatórios que era o símbolo do Doutor da Ruína. O fantasma foi empurrado para trás pelas explosões contínuas. Apesar de seu nível ser alto, Bo era superior. A sombra de Yonvou se esticou e chamou Yan Ryong. Avançaram para lidar com os outros monstros fantasmas que tinham rastejado para fora do chão. Uma luta. Finalmente. Vamos acabar com isso rápido. Os dois nobres da morte pareciam animados pelo fato de que poderiam lutar sem se segurar. Rebecca também tinha retornado para sua forma humana e já estava lutando. No céu, Nêmesis apareceu e prendeu todos dentro da escuridão sonhos do crepúsculo. Enquanto uma escuridão total descia, o domínio de Yonvou se fortalecia. Os monstros fantasmas pausaram enquanto saíam do chão. Eu também quero participar. Nike abriu suas asas graciosamente. Svoosh. Nike se transformou em um fogo azul e começou a correr. Os monstros gritavam enquanto o fogo se espalhava por eles. As duas bestas lendárias transformaram o portão em seu domínio como se estivessem mostrando a força que ganharam depois de dormir dentro da pedra filosofal por tanto tempo. Mas o que? A alma começou a piscar. O apóstolo do Ciclope Brontes não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele tinha certeza de que estava morto, então como sua consciência ainda estava presente. Está acordado? Uma máscara preta apareceu diante de Aldin, que deu um passo para trás instintivamente. Ele viu o seu reflexo nos olhos escuros por trás da máscara, olhos cujo olhar parecia com correntes o imobilizando. Capítulo 308, Tártaro, 8. Eu tive sorte. Os olhos de Yonvou brilhavam enquanto olhava para o apóstolo, Aldin. Será que a alma de Aldin estava relativamente intacta, apesar de todo o tempo que se passou, porque ele havia emitido uma poderosa consciência antes de morrer? Ou era porque ele era um apóstolo? Aldin parecia um pouco atordoado, mas não parecia que teria problemas ao se comunicar com ele. Não sei se Brontes interferiu, mas uma parte do seu poder sagrado ainda está ali. Aldin estava prestes a dizer algo, mas Yonvou falou primeiro com seus olhos brilhando. Espere um momento. Preciso dar um jeito em algo primeiro. Yonvou rapidamente escaneou o portão. Nêmesis e Nike estavam liberando todo o poder que acumularam durante seu sono na pedra filosofal. O fogo sagrado estava purificando os venenos e ácidos e os monstros fantasmas que tinham aparecido de um jeito tão ameaçador agora estavam sendo afastados. Bo lançava suas magias e abaixo dele, Shandong, Ryong e Rebecca corriam pelo campo de batalha. Os espíritos familiares saíam e entravam nas sombras. A cabeça do primeiro monstro fantasma foi esmagada e ele desabou.
A explosão foi tão poderosa que Yonvou conseguiu sentir o calor de onde estava. Ele estava usando tudo que possuía nessa batalha. Kreutz também estava lutando. Já que ele era um jogador que usava poder sagrado, parecia que ele estava sendo superado pelos monstros, cujos poderes eram o completo oposto dos dele. No entanto, Yonvou estreitou os olhos. Isso não é o suficiente. Eles já tinham conseguido derrotar o monstro fantasma e estavam fazendo de tudo para dar um jeito no resto, mas os monstros estavam aprendendo com as lutas e procurando por jeitos de revidar, memorizando como a equipe de Yonvou lutava. Mais monstros fantasmas continuaram a surgir da terra. Ele já nem conseguia imaginar quantos deles havia ali. Será que tem um outro jeito? Se Yonvou tivesse que lutar, ele lutaria, mas seria exaustivo, especialmente já que as auras dos monstros eram equivalentes à sua. Yonvou tinha confiança de que conseguiria resistir e ganhar tempo ou então até fugir. Mas depois disso teria outro problema com sua força drenada. Ele não conseguiria passar pelo próximo desafio. Além disso, era possível que monstros ainda mais fortes estivessem esperando por ele. Yonvou precisava encontrar uma solução melhor. Urrng. O desespero e a mágoa do Rei Obscuro tremeram como se estivessem se perguntando o que ele estava fazendo. Yonvou percebeu que ele tinha ignorado. Ele só pensou em lutar, mas a verdade era que todos os portões que davam no Tártaro deveriam dar vantagens a ele. Terra do Rei do Mar, medo de Tamlin. Yonvou começou a combinar medo com sua consciência. Medo de Tamlin podia produzir uma aura que ameaçava qualquer monstro. Ele abriu suas mãos em sua frente e medo de Tamlin se espalhou pelo seu domínio, criando pressão nos fantasmas. Como se estivessem sendo pressionados por pedras pesadas, eles começaram a encontrar problemas para se mover. Kiao. Os fantasmas se contorciam por baixo das peles dos monstros, percebendo que algo estranho estava acontecendo e começaram a se agitar. Medo de Tamlin dominava a vontade dos seus oponentes e os forçava a se submeter. Era difícil de usá-lo contra um monstro fantasma inteiro, mas se ele o aplicasse em cada fantasma sob suas peles, funcionaria muito bem. Os fantasmas sofreram da pressão mental e os monstros começaram a ficar mais lentos. Eles perceberam que Yonvou era o responsável e lentamente se viraram para ele, mas já era tarde demais. Por que estão fazendo isso? Acho que estão tentando fazer algo. Shannon e Ryong olharam para Yonvou que ainda estava atento para caso algo desse errado. Yonvou também estava sendo pressionado pelos monstros. Eu não vou perder. Havia muitos fantasmas individuais, era como se todas as almas dos jogadores que morreram nos 10 portões tivessem se reunido. Suas emoções e vestígios estavam todas emaranhadas. Com só um passo em falso, Yonvou acabaria se juntando a eles. Pensamentos enchiam sua cabeça e os efeitos colaterais do caos que ele estava causando entre os fantasmas ameaçavam tomar a sua cabeça. O seu traço, sangue frio, o ajudou a manter a compostura. Ele ativou os poderes do Rei Obscuro com a ajuda do traço. Desespero lidava com as almas e mágoa lidava com a morte. Se usasse uma combinação dos poderes, ele teria uma chance. Segundo o espírito, ele cerrou seus punhos. Como se ele estivesse puxando as linhas de uma marionete, os fantasmas começaram a tremer. Kiao. Então os monstros fantasmas se dispersaram como se tivessem explodido. Até os que ainda estavam resistindo na superfície foram destruídos. O sexto portão se encheu instantaneamente de milhares de fantasmas. Uma névoa cinzenta se espalhou e começou a se mover formando um grande vórtice. O quê? Kreutz arregalou os olhos surpreso. Fantasmas estavam gritando na frente dele enquanto desespero e mágoa faziam o portão tremer. Coletor de alma. Yonvou estendeu seu punho e os fantasmas se aglomeraram na direção dele. Um novo abismo abriu diante de seus olhos. Era a coleção de almas. O cofre onde ele mantinha as almas escravizadas abriu sua boca macabra. Kiao.
Os fantasmas perceberam o que Yonvou estava fazendo e tentaram fugir, mas o processo de absorção já tinha começado e a coleção de almas sugou todos eles. Era quase inacreditável como o buraco conseguia comer tantas almas, mas acabou engolindo cada um dos fantasmas e fechou sua boca. Não tinha como isso terminar bem. O espaço tremeu e a porta para a coleção de almas apareceu e desapareceu de novo enquanto as almas lá dentro tentavam escapar. Já que eram almas que ficaram presas no portão por tanto tempo, elas tinham vestígios fortes. Além disso, parecia que as almas estavam trabalhando juntas, não era fácil para Yonvou vinculá-las com seu nível atual. E também ele tinha excedido o limite da sua coleção que era de 20.000 almas. Nêmesis. Entendido. Nunca achei que usaria o sonho desse jeito. Nêmesis começou a envolver a coleção de almas em um sonho. A força consumiu tudo ao redor dela e a coleção de almas foi contida por Nêmesis em um instante. A vinculação forçada começou e cada alma foi marcada, fazendo com que a resistência delas diminuísse. Quando a última alma foi vinculada, Yonvou finalmente abriu seus punhos. Ele tinha feito tanto esforço que sangue começou a pingar de suas escamas. Suas mãos ainda estavam tremendo e suas roupas estavam encharcadas de suor. Mas ele sorriu quando olhou para o bracelete que estava gritando de alegria. Aldin olhou para Yonvou com uma expressão vazia e impossível. Kreutz tinha a mesma expressão incrédula em seu rosto. Vai demorar um tempo para invocar todas. Yonvou conseguiu verificar a situação depois de se recuperar um pouco. A primeira coisa que ele viu foi a coleção de almas. Sua mente estava se sentindo pesada porque continha muitas almas flutuando dentro dela. Almas coletadas. 121.334. Isso é loucura. Yonvou estalou sua língua. Era um número ridículo até para ele. Como isso era possível? Não. Acho que de alguma forma faz sentido apesar de ele ter coletado almas que pertenciam a jogadores poderosos. O Rei Obscuro era um ser que era respeitado por todos os deuses e demônios que governavam a morte. Azrael até se considerava servo do Rei Obscuro. Era óbvio que o artefato de um indivíduo tão poderoso poderia fazer coisas assim. Yonvou só não conseguia usar todos os poderes dos artefatos porque seu nível era muito baixo. Quando conseguir digerir tudo isso, vou evoluir os espíritos familiares primeiro e dar uma olhada melhor nos poderes do Rei Obscuro. Yonvou estava bem satisfeito. Ah, deve ser tão bom. Eu que estou fazendo todo o trabalho. Nêmesis reclamou. Yonvou só conseguiu esse feito com a sua ajuda. Obrigado. Mas isso não é um mínimo que você devia ter feito já que esteve dormindo dentro da pedra filosofal esse tempo todo. Então Naike me chamou? Naike tinha voltado para sua forma de pássaro e estava sentado no ombro esquerdo de Yonvou. Parecia que ele estava feliz da vida. Yonvou acariciou o bico de Naike e disse para Nêmesis. Isso seria trabalho escravo infantil, mas eu também não estou sendo escravizado. Você quer tanto assim que ele trabalhe? Naike inclinou sua cabeça com olhos brilhantes, como se não soubesse do que Nêmesis estava falando. Merda. Nêmesis chegou, completamente diferente do seu comportamento calmo de sempre. Naike tinha crescido um pouco, mas ainda era uma criança. Como Nêmesis o tratava como um irmão mais novo, ele nunca pediria para Naike fazer nada exaustivo. Yonvou sabia disso muito bem. Essa sua personalidade. Se sentindo injustiçado porque era o único se esforçando para trabalhar, Nêmesis gritou com Yonvou e se virou de costas. Seu mestre anterior nunca fez algo assim. Apesar de serem gêmeos, os irmãos eram totalmente diferentes um do outro. Yonvou sorriu. Acho que vou ter que fazer algo legal para ele no futuro. Nêmesis ficava chateado muito fácil. Quando Yonvou se virou, ele viu Aldin olhando para ele com uma expressão inalterada. Quando seus olhos se encontraram, Aldin endireitou suas costas. Vê você como Aldin era um jogador poderoso quando ainda estava vivo. Ele tinha certeza de que não perderia para Yonvou no seu momento mais forte, mas ele acabou morrendo lutando contra os monstros fantasmas enquanto Yonvou não só os derrotou, como também os escravizou.
Aldin achava difícil de acreditar no que viu com seus próprios olhos. E acima de tudo, o poder que Yonvo usou era como pode um jogador possuir o poder da morte. Não era um poder que os mortais podiam usar. Porém, Yonvo não respondeu à pergunta de Aldin. Ele estava com pressa. Sua alma está se dissipando. O vestígio ao redor de Aldin estava perdendo sua cor. A não ser que ele transformasse Aldin em um espírito como Rebeca, Aldin provavelmente se tornaria um fantasma e perderia sua identidade. O seu canal com o Ciclope Brontes ainda está conectado. Quero falar com ele para descobrir onde Hades está. Aldin voltou a si. Quem é você? Como sabe sobre o Deus que eu sirvo e sobre o Lorde Hades também? Só posso te dizer que sou um mensageiro indo até o Tártaro a pedido de Perséfone. Eu queria te contar mais sobre isso, mas parece que você não tem muito tempo. Aldin entendeu o que Yonvo estava dizendo e assentiu de forma séria. Quando ele perdesse sua identidade, o canal seria cortado também. Sua missão era secreta, mas alguém que recebeu ordens de Perséfone merecia ouvir o que era Lorde Brontes. Estava adormecido enquanto eu esperava que Hades aparecesse seguindo a profecia. E parece que você é a pessoa mencionada nela. Profecia? Yonvo estava prestes a perguntar do que ele estava falando quando Aldin desapareceu. A última gota de poder sagrado que ele possuía desapareceu e uma luz branca subiu para o céu. Um deus gigante com um único olho desceu dentro de uma coluna de luz. Foi você quem me chamou. Era o descendente mais velho dos Ciclopes, Brontes. Yonvo concordou com a cabeça. Sim. Estou aqui a pedido de Perséfone para procurar por Hades no Tártaro. E eu encontrei o seu apóstolo aqui. Brontes não parecia ter muito tempo também. Ele já estava desaparecendo e parecia que sua alma tinha sofrido vários ferimentos. Ele nem se parecia com um deus. Brontes concordou e disse, como você já sabe, estávamos levando um item para o Tártaro pelas ordens de Hades, mas o mais novo acidentalmente revelou o que estávamos fazendo e tivemos que fugir. O que era o item? Definitivamente era o item das memórias do vestígio, o segredo do Tártaro. Fogo. Fogo. O que isso queria dizer? É o fogo que pode subjugar a escuridão poluindo o Tártaro, Erebo e os 5 rios ao redor dele. Aqueronte, Cócito, Flegetonte, Letio e Estige. Quando Brontes abriu sua mão, um pequeno baú apareceu. Era o baú que os 3 apóstolos estavam carregando. Brontes o abriu. Isso Yonvo arregalou seus olhos. A Pedra da Alma. Era a Pedra da Alma de Luciel. Continua no próximo vídeo.